Olá, meus irmãos. Esse vídeo é um resumo dos 3 primeiros vídeos. Então, se você quer algo mais nos seus pormenores, nós iremos falar nos 3 primeiros vídeos. Amém? Esse aqui é mais um resumo. Lembrando que o nosso desejo não é ofender pessoas, nem a instituição, mas discordar de um argumento. Amém? Nós iremos falar aqui de características de seita. Você pode se perguntar quais são as características de seita, porque o cristianismo caracteriza a igreja cristã Maranata como seita. Será que é uma seita? Então nós iremos abordar aqui as características de seita que podemos porventura encontrar na Maranata. Se você encontrar isso, tudo bem. Se você não encontrar, tudo bem também. A primeira característica que vemos é o exclusivismo. Nós vemos que geralmente todas as seitas elas são exclusivistas. Ainda que se não seja um exclusivismo totalmente exposto, ainda que não seja um exclusivismo que se diga somente nós estamos certos, nas sublinhas de seus discursos estão sempre marcados por esse exclusivismo. Esse exclusivismo ele é em detrimento de todos os mais grupos cristãos. Esse exclusivismo surge também em detrimento dessa outra característica que encontramos, que é o messianismo. E o que é o messianismo? É quando algo surge mediante a impossibilidade de todos os demais outros sistemas apresentarem uma solução diante daquele problema. E quando nós analisamos o histórico da obra, nós vemos que a Igreja Cristã Maranata surgiu em meio a um cristianismo caído, em meio a um cristianismo que estava enveredando para o ecumenismo, em meio ao cristianismo que não tinha Pentecostes, tudo isso nas suas falas. E nós vemos também um forte caráter sectário. Sectarismo. O que é sectarismo? É você, diante do cristianismo, é você dividir o corpo de Cristo. É você achar que somente você é o corpo de Cristo. É você falar que você faz parte do corpo de Cristo, mas você não tem comunhão com os membros. Você não tem comunhão com pessoas de outras denominações. É proibido a visita expressa a outras denominações. Isso é sectarismo. Nós vemos também o ataque à teologia. Geralmente é proibido de forma expressa ou não a consulta à teologia. E geralmente é se colocado somente as fontes internas que seus doutrinadores produzem. E nós podemos nos perguntar se o que essas seitas ensinam, elas são de caráter que eles apresentam um ensino bíblico ou uma doutrinação que vai contra, que apresenta somente ataque à teologia, sectarismo, messianismo e exclusivismo. Nós vemos o isolamento de outros grupos cristãos. Nós lembramos que sempre é falado a respeito de doutrina de corpo, mas que corpo é esse? Que não é se incentivado o pensamento com outros irmãos, não é buscado se aprender com outros irmãos, ou se é apenas um corpo, se você vem a mim, se você aceita as minhas doutrinas, você também é parte do corpo de Cristo. Não, isso não é corpo de Cristo, isso é exclusivismo. Isolamento dos que pensam diferente dos que saem são taxados. As pessoas que pensam diferente logo falado sobre ele. Cuidado, ele está enfermo. Nós lembramos da aula Síndrome da Queda Espiritual, onde se você pensa diferente, você tem que ser isolado, porque você é uma ameaça ao grupo. Aos que saem são taxados de caído, aos que saem são taxados de Sambalate, Tobias. E um teste, irmãos, muito grande é que é impossível a saída de uma seita. Por quê? Porque se é colocado que se você sair, você está negando a Deus e não simplesmente uma denominação e você pode viver o cristianismo em outro lugar. Você está negando tudo aquilo que eles falam que você viveu, e por estar negando aquilo, você está negando a Deus. E é colocado como se você deixasse esse grupo, você seria um apóstata. Você seria alguém que deixou a fé, e você não pode exercer a sua fé em mais nenhum grupo outro cristão. A característica de apóstata na seita está em deixar o grupo e não em deixar o evangelho de Deus. É impossível a saída de uma seita. É impossível. Nós vemos também a cúpula de porta-vozes e doutrinadores. Geralmente as mesmas pessoas que apresentam as doutrinas. Geralmente é algo muito fechado, aqueles que apresentam a doutrina, e eles são responsáveis por entregar aquilo que o Espírito Santo está ditando no tempo.
Nós falamos de doutrinas incontestáveis também, que encontramos nessas seitas. A doutrina, se você questionar, irmão, você está errado, você está duvidando de Deus, você está questionando o próprio Deus, pois foi Deus que deu essa revelação. Há também algo que chamamos de teologia do medo e da proteção que cerca tudo isso que nós falamos. Está mais se preocupado em levantar muros para que os seus fiéis não saiam, para que eles vivem dentro de um cercado e não conheçam o mundo exterior, para que eles não possam conhecer nada que possa trazer um conhecimento para eles de que aquilo é uma seita. Há também o que chamamos de teologia do medo, pois a teologia do medo ela é cercada de testemunhos. Se você sair daqui, você terá uma péssima morte. Se você falar de nós, você terá uma péssima morte, porque isso é muito sério. E nós lembramos também que a convivência entre eles é priorizada, até mesmo diante da família. Nós lembramos das perguntas pastorais. Pesquise a respeito das perguntas pastorais que são feitas aos pastores quando eles estão sendo ordenados. Nós colocamos aqui alguns testes de exclusivismo. Será que algum pastor realizaria o casamento de um irmão assembleiano e uma irmã da congregação Maranata, sendo que os dois conversados iriam congregar na assembleia após o casamento? Ou é apenas permitido o casamento com irmãos da Maranata? O que você acha, irmãos? Outra, quem sai da instituição é taxado de caído pode viver sua fé em outra comunidade cristã, continuando o relacionamento de amizade e irmandade, sendo incentivada a comunhão, pois continua um irmão em Cristo. Terceiro lugar, é permitido a amizade semeando um ambiente de liberdade. Com ex-membros, é incentivada a união de relacionamento de aprendizado com irmãos de outras denominações. Fica aqui a pergunta. Amém? Grande abraço, meus irmãos. Acompanhe os nossos outros vídeos. O nosso vídeo anterior foi sobre EBD, sobre uma análise da interpretação bíblica da Igreja Cristã Maranata e porque isso pode estar afastando os fiéis das EBDs. Um dos nossos próximos vídeos faremos porque Jesus não volta na quarta trombeta. Grande abraço, meus irmãos. Fique com Deus.